Olá, eu voltei. E voltei hoje com um estudo muito importante realizado pela USP e que foi acatado pela Organização Mundial de Saúde, fazendo com que haja mudanças drásticas no atendimento ao parto normal. No dia 1º de outubro, essa notícia foi publicada no Jornal do Campus da USP. No dia 6 de novembro, eu publiquei também na minha página do Face, Ludidoula. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa ler a notícia completa. Mas qual a importância dessa notícia? É muito bom que profissionais de saúde, doulas, enfermeiras obstetras e nós, como mães e pais, saibamos dessas novas diretrizes. São coisas muito importantes. Quando eu aprendi as primeiras regrinhas e protocolos usados em partos e que eu comecei a compreender como que o hospital ia dar procedência na internação e na conduta do trabalho de parto da mulher e como que os profissionais de saúde tinham noção de quanto era um trabalho de parto, grande ou pequeno, como eles faziam a progressão do trabalho de parto, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi sobre o partograma e sobre uma coisa muito interessante que é a regra de 1 centímetro de dilatação para cada hora de trabalho de parto. Dentro desta regra, a gente aprende que a mulher deveria dilatar depois que ela tem contrações frequentes, ritmadas, ela deveria estar dilatando 1 centímetro a cada hora de trabalho de parto. E que se essa progressão não acontecesse dessa forma, ela precisaria de intervenções no trabalho dela. Então, iria ser usada a ocitocina sintética para aumentar as contrações e assim aumentar a dilatação do colo do útero ou encaminhar essa mulher para uma cesariana. Então, baseado em resultados alcançados pelo projeto BOLD, que é Better Outcomes in Labor Difficult, melhores resultados em dificuldades do trabalho de parto, a Organização Mundial da Saúde alterou suas recomendações para o parto normal. Isso foi realizado por uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. A pesquisa colocou em xeque a ideia de que existe um tempo ideal para um trabalho de parto completo. Veja bem. O estudo foi iniciado em dezembro de 2014 e publicado em 2018. Em parceria com a Organização Mundial de Saúde, apontou que o tempo de duração de um parto é muito variável e que não existe uma regra de velocidade para uma dilatação ideal. Olha só, desde que eu acompanho casais assim, profissionalmente como doula, eu tenho orientado que o trabalho de parto pode durar para uma primípara, a mulher que está em trabalho de parto pela primeira vez na sua vida, de 12 a 48 horas. E uma multípara, isto é, se ela já está parindo pela segunda, terceira ou quarta vez, pode durar aí 9 horas ou menos. Isso é uma coisa assim que coloca um padrão para a mulher e ela fica esperando que o trabalho de parto dela vai durar mais ou menos do que isso. E às vezes pode durar muito, muito mais ou pode acontecer em menos de 1 hora e assustar todo mundo. Então, não existe isso de um tempo ideal para um trabalho de parto completo. O estudo que foi iniciado em dezembro de 2014, ele demonstra, né, que a indicação era de que uma mulher em trabalho de parto deveria ter 1 centímetro de dilatação do colo do útero por hora, como eu já disse antes. Sendo assim, como essa contagem se inicia a partir dos 4 centímetros de dilatação, o ideal era de que a grávida chegasse na dilatação desejada de 10 centímetros em até 6 horas. Veja bem, a contagem se inicia a partir dos 4 centímetros de dilatação. Então, minha amiga, se você tem essa informação de que você não está dilatando e começaram a observar a contagem da dilatação a partir de 1 ou 2 centímetros de dilatação, está errado, porque a contagem deveria se iniciar a partir dos 4 centímetros, e aí você deveria ser considerada em trabalho de parto ativo. Antes disso, não. O ideal era de que a grávida chegasse na dilatação desejada de 10 centímetros em até 6 horas. Isso fazia com que os profissionais ficassem observando o relógio, a mulher também, para dizer se esse trabalho de parto está evoluindo a contento. Caso isso não ocorresse, deveria haver uma intervenção médica, como eu já falei para vocês. E aí, as opções, ocitocina ou cesariana. No entanto, essa antiga recomendação é baseada em um estudo de 1950. É muito antigo, e foi reavaliado pela equipe da universidade. Segundo eles, essa intervenção poderia trazer malefícios para a mulher e para o bebê.
Às vezes é dado ocitocina para melhorar a contração quando a mulher ainda não dilatou o suficiente. Isso pode gerar, por exemplo, uma lesão na vagina na saída do bebê, porque o parto está mais rápido do que o necessário, ou então acaba sendo realizada uma cesárea desnecessária, explica a Lívia Ciabatti, pesquisadora envolvida no projeto. Mulher no tempo dela. Para poder verificar que a regra de 1 centímetro por hora estava desatualizada, os pesquisadores estudaram quase 10.000 casos de mulheres em trabalho de parto. Os dados foram coletados a partir de 13 maternidades diferentes localizadas na Uganda e na Nigéria. Por que eles escolheram esses países? Os especialistas disseram que, devido aos seus grandes índices de mortalidade materna, esses 2 países foram escolhidos. Segundo a SIA World, a taxa nesses países em 2015 foi de 343 e de 814 a cada 10.000 nascidos vivos, respectivamente. Uma taxa muito alta. O resultado da pesquisa indicou que um trabalho de parto demorado, levando em conta o tempo de dilatação do colo do útero, não era um fator de risco nem para a mulher, nem para o bebê. Existem mulheres que vão de 4 a 10 centímetros em apenas 2 horas, eu já presenciei isso, caracterizando um tempo de parto muito curto. Mas existem mulheres que são mais lentas, que vão demorar 12 ou até 18 horas, e isso não traz risco, explica a Lívia. Também já presenciei isso. Segundo os pesquisadores, há outros aspectos que devem ser priorizados na hora do parto, como a avaliação dos batimentos cardíacos e o posicionamento do bebê. A maioria das equipes com quem eu presenciei partos observam bastante os batimentos cardíacos do bebê e o posicionamento do mesmo. Em outubro, quando essa pesquisa foi publicada e eu ali pela primeira vez, mais ou menos em meados de outubro, eu tinha acompanhado uma mulher que havia começado seu trabalho de parto num sábado e tinha tido seu bebê na sexta-feira seguinte, quase uma semana. Será que ela estava em trabalho de parto durante todo aquele tempo? A equipe foi extremamente consciente, paciente, monitorando o bebê, fazendo com que ela fosse para casa, depois voltasse para o hospital, fosse conduzida de uma maneira o mais natural possível, e quando realmente não houve uma resolução assim do trabalho de parto, um andamento do trabalho de parto, foi feita a intervenção com ocitocina, muito bem feita. E as manobras para ajudar no posicionamento do bebê também muito bem feitas. E o parto normal aconteceu da maneira mais adequada possível para aquela mulher. Foi um parto humanizado, um parto tranquilo. Então, mediante essa pesquisa, eu pude comprovar que realmente não havia nada de errado com aquela mulher. Ela simplesmente precisava de um tempo maior para parir o seu bebê, tá? Partos no futuro. A OMS sugere agora que cada mãe seja avaliada de maneira individual, já que as linhas de alerta do partograma que indicam o tempo de dilatação da mulher não têm mais tanta validade na hora do parto. É importante ressaltar ainda que tais recomendações apresentam valor mundial. Eu estou falando aqui do Japão, posso estar falando com você no Brasil e talvez você esteja me assistindo em qualquer lugar do mundo. Essa pesquisa, essas recomendações, essa sugestão tem valor mundial e muita coisa vai ter que mudar na assistência ao parto, muita coisa vai ter que ser diferente na hora de fazer o partograma e cada mulher vai ter que ser observada de maneira individual e não contando, olhando no relógio, quanto tempo ela tem ainda para dilatar ou não. Agora, a intenção do grupo de pesquisa da USP é fazer uma ferramenta específica para substituir o antigo partograma e também para avaliar e entender um pouco mais sobre os partos das mulheres no Brasil. A principal alteração do partograma seria a remoção das linhas indicativas de intervenção, focando mais em sinais observados na mulher e no bebê, explica Lívia Ciabatti. Segundo a pesquisadora, a principal mensagem desse estudo é a de que se deve dar tempo para a mulher parir. Não precisa apressar. Ela simplesmente precisa do tempo dela. Olha que legal! Eu amei esse estudo, eu amei essa reportagem. Eu vi algumas pessoas publicando a reportagem, mas não falando tanto sobre isso. E essas diretrizes são muito importantes, porque essa história de a mulher não teve dilatação é muito usada, muito frequentemente usada para se justificar intervenções no trabalho de parto e cesarianas. Será que essas intervenções
intervenções são realmente necessárias? Será que elas estão sendo realmente pautadas em motivos verdadeiros, reais para a indicação dessas intervenções? Será que as cesarianas estão sendo realmente necessárias? Será que foi dado o tempo necessário e suficiente para o desenvolvimento desse trabalho de parto? Você pode olhar essa pesquisa, pensar a respeito desses dados e fazer essas perguntas para si mesmo, para o seu médico e para a equipe que está conduzindo o seu trabalho de parto. E assim você consegue entender vários casos que estão acontecendo ao seu redor e coisas que a gente tem visto na mídia. Mulheres que supostamente não conseguiram chegar numa dilatação ideal para completar o seu trabalho de parto. Será que lhes foi dado o tempo necessário para essa dilatação? Ficam aí essas perguntas. O link estará na descrição, você pode clicar lá e poder ler essa matéria feita pela USP. Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possível para que essa notícia possa fazer a diferença na vida de muitas famílias que querem ter o seu parto humanizado, o seu parto com respeito. Você pode se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!